em pois os homens visitadores percorrem a pé distâncias inacreditáveis, a preposição destacada não recebe o acento grave indicativo de crase. Assinale a alternativa em que esse acento deveria ser empregado. Letra A. Pintar um quadro a óleo. Aqui está correto não ter crase, porque diante de palavra masculina não tem crase. B. Estão dispostos a fazer. A fazer não tem crase, porque o verbo está no infinitivo. C. Iremos à reunião inaugural. Aqui deveria ter crase, porque o verbo ir, ele pede sim a preposição a, e a reunião é a palavra feminina. E a questão pediu a alternativa em que deveria ser empregado a crase. Então esse é o nosso gabarito. Sobre a D. Fizeram jus a uma promoção? Diante de uma, não tem crase. Por isso, também está errada. Letra E. Prende-se a ideias pouco originais. Também não tem crase. Gabarito mesmo, letra C. O conectivo que introduz o segundo parágrafo relaciona-se com a informação dita anteriormente por meio de uma relação de o conectivo usado é contudo. E o contudo, ele tem uma ideia de adversidade e também de oposição, que seria aqui a letra A. Em relação a B, exemplos agora relacionados à explicação. Porquanto, porque, que, pois, já causa, na medida que, uma vez que, já exemplos de conformidade. Conforme, de acordo, como e conclusão, por isso, portanto, logo. Assim, gabarito é mesmo letra A. No título, o incendiador de caminhos, o vocábulo destacado tem em sua formação um morfema que indica aquele que realiza a ação. O morfema que confere esse sentido chama-se, o que está destacado aqui é incendiador, e o que a questão quer é que você saiba a estrutura da palavra incendiador, que seria o radical, o sufixo, se tem prefixo. No caso aqui, o radical é incêndio, que vem da palavra incêndio. E também ela possui um sufixo, que seria o ador, que significa a pessoa que causou o incêndio. Que foi exatamente o que a questão pediu aqui. O morfema que indica aquele que realiza determinada ação. No caso, é o sufixo. Gabarito letra D. No último período do texto, o enunciador atribui aos incêndios um sentido. O último período é o seguinte: esse incêndio tem serviços e vantagens diversas que se manifestam claramente no regresso. Define um mapa de referências, afasta as cobras e os perigos de emboscadas, facilita o piso e torna o retorno mais fácil e seguro. Sem ler o texto, você poderia achar que incêndio seria algo criminoso. Mas aqui, nesse período, está falando o seguinte: esse incêndio tem serviços e vantagens, então é algo positivo. Não fala nada sobre ser algo criminoso e nem está sendo irônico. O que está acontecendo aqui é falar algo positivo desse incêndio. Gabarito letra E. Ao considerar a passagem, de qualquer modo, não param de me pedir, pode-se afirmar que o sujeito do verbo destacado é sintaticamente classificado como aqui. O que está destacado é param, e quem não para de me pedir? Eles. E quem é eles? Não sabemos. Por isso, é um sujeito indeterminado. Por esse motivo, o gabarito é a letra B. Sobre a letra A e a letra E, sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. Sujeito oculto, ele existe e dá para deduzir quem é. Já sobre sujeito composto, é aquele que tem mais de um núcleo e não é o caso dessa questão. Gabarito mesmo é a letra B. A partir da área de morfologia, analise a palavra em destaque no fragmento apresentado. Sente-me bem de não a ter humilhado ou descontado a minha frustração nela. Assinale a alternativa correta. A palavra destacada é descontado. E o que a questão está pedindo é sobre estrutura de palavras. A palavra apresenta apenas a prefixação, que é formada de uma palavra derivada com acréscimo de um prefixo ao radical. A palavra descontado, ela tem um prefixo des, o radical conte e o sufixo ado. O erro dessa alternativa foi restringir. B. A palavra apresenta somente a sufixação. Não, como vimos aqui, tem prefixo e sufixo também. E C. A palavra apresenta acréscimos de afixos, prefixo e sufixo. Exatamente o nosso gabarito. E letra D. A palavra não é formada por acréscimo de afixos. Está errada, como vimos aqui. Tem sim prefixo e sufixo. Assinale a alternativa incorreta em relação à classificação da divisão silábica e da tonicidade. Recursos, uma palavra
trissílaba e paroxítona? Exatamente. É uma palavra trissílaba, tem 3 sílabas, é paroxítona, onde a sílaba tônica é a penúltima. B. Tranquilidade é uma palavra pentassílaba e proparoxítona. Pentassílaba seriam 5 sílabas. E tranquilidade tem sim 5 sílabas. Então até aqui está certo. E sobre proparoxítona, aqui está errado porque tranquilidade é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Como a questão pediu a incorreta, esse é o nosso gabarito. Melhor, palavra dissílaba e oxítona. Exatamente. Melhor é uma palavra dissílaba, tem 2 sílabas na sua separação. E é um oxítona. A sílaba tônica é a última. Conforme, palavra trissílaba e paroxítona. Exatamente. Gabarito mesmo, letra B. Assinale a alternativa correta em relação ao uso e à explicação da pontuação destacada. Os parênteses são frequentemente usados para isolar termos, palavras, expressões e orações intercalados na estrutura oracional e muitas vezes deslocados dentro dela. Essas são sim algumas das funções do parênteses. A B e a C estão erradas. O sinal de 2 pontos é usado aqui para enunciar uma enumeração. O que poderia gerar dúvida aqui é que os 2 pontos eles também são usados para uma explicação. Não se cobre uma alta performance de entregar um grande resultado, de ter a paz de Buda ou ser evoluído como Jesus. Aqui não tem sinal de explicação, e sim apenas uma enumeração. A 2 está certa, eliminamos a letra A. O uso da vírgula ocorre obrigatoriamente entre o verbo e o seu complemento. Aqui não precisa nem ler a frase, porque não pode ter vírgula entre o verbo e o seu complemento, nem entre o sujeito e o seu verbo. Está errada. O gabarito é a letra D. Em relação ao item sintaxe, especificamente em período composto, analise o fragmento com foco nas classificações das orações. Abri um sorriso, agradeci, tentei puxar assunto. Uma oração subordinada, ela tem relação com a oração principal, e não é o que temos aqui. Aqui temos uma oração coordenada. São orações independentes. Por isso a C está errada. Uma oração coordenada sindética é aquela em que é usado um conectivo, só que não está subordinada uma à outra. Então, não pode ser sindética porque aqui não tem conectivo. A A e a D erradas. E letra B, oração coordenada assindética. Exatamente. Temos aqui uma oração coordenada assindética, onde os termos são independentes e não é usado o conectivo. Gabarito letra B. Leia o fragmento apresentado e o analise tendo como base as noções de sintaxe de colocação pronominal em sua classificação pela posição do pronome. Basicamente, o que a questão está querendo saber é se o termo destacado é uma próclise, ênclise ou mesóclise e também a sua classificação. O pronome destacado é o me. E como ele está antes, não pode ser uma mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, nem uma ênclise, pronome depois do verbo. Então, letra C e D estão erradas. E esse me, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, átono, de primeira pessoa do singular e classificado como proclítico. É a definição da letra A, o nosso gabarito. Sobre a B, pronome pessoal do caso reto seria eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então já está errado. Também não é tônico e nem terceira pessoa do plural. A única coisa que essa alternativa acertou é que é uma próclise. Gabarito mesmo, letra A.